Olá, vamos à correção do texto em PDF sobre arcadismo, atividade de literatura. Uma das afirmações abaixo é incorreta, errada. Você vai assinalar a errada. O escritor Arcade reaproveita os seres criados pela mitologia grego-romana, deuses e entidades pagãs, mas esses mesmos deuses convivem com outros seres do mundo cristão? Sim, essa está correta, não é essa a alternativa. Lembra que eu falei para vocês? O arcadismo tem inspiração na mitologia grega, tem inspiração no mundo grego, na filosofia grega, romana. B. A produção literária do arcadismo brasileiro constitui-se sobretudo de poesia, que pode ser lírico, amorosa, épica e satírica. Correto também, não é essa a alternativa. Lembram que eu falei? A poesia se divide em três, são três partes. A lírico, a amorosa, a épica e a satírica, e dei exemplo das três. C. O Arcade recusa o jogo de palavras e as complicadas construções da linguagem barroca, preferindo a clareza à ordem lógica da escrita. Correto também. O Arcade, ele não quer aquela linguagem rebuscada. Ele prefere uma linguagem mais simples, algo que as pessoas mais simples consigam compreender. O poema épico Caramuru de Santa Rita Duran tem como assunto o descobrimento da Bahia, levando o efeito por Diogo Álvares da Correia. Misto de missionários e colonos portugueses. Correto também. C. A morte de Moema, índia que se deixa picar por uma serpente, como prova de fidelidade e amor, é o trecho mais conhecido da obra O Uruguai. Essa alternativa está errada, não é essa a parte mais importante da obra, mas como vocês não leram, eu não teria como estar cobrando, tá? Mas só critério de correção mesmo. A alternativa correta, a alternativa que vocês têm que assinalar é a E, é a única incorreta. Se bem desta choupana pode tanto, questão 2, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade a lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia. Se converte, não. E o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Cláudio Manuel da Costa. Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem é o uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira do homem seus melhores sentimentos. Então, a gente vai pegar as questões que têm relação com o arcadismo e vamos assinalar aquela questão que não tem relação, não corresponde a uma característica arcade. A letra A, ela é uma característica arcade, porque o poeta Arcade, ele preferia a emoção do que a razão. Ele acreditava que a razão, ela tira do homem o que ele tem de melhor. E na emoção, o homem demonstra tudo o que ele tem de melhor. Na letra B, a alternativa é o desejo de enriquecer no aqui está cobrindo, mas aproveitando as riquezas naturais. Essa alternativa ela não está correta, ela não corresponde com o fundamento do arcadismo, porque no arcadismo se busca a simplicidade do ser, não se busca riquezas, nem fama, nem honra, nem glória. O que se busca no arcadismo é uma vida simples. Lembram que eu falei do bucolismo, que é aquela vida no campo? É isso que se busca no arcadismo. O desejo de enriquecer, aproveitando riquezas, não faz parte do arcadismo. Questão C. A dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de inspiração dos poetas. Essa tá certa. Sim, a fonte de inspiração dos poetas Árcades era a natureza. Eles tinham verdadeira adoração pela natureza. D. O aproveitamento do dia presente, o carpe diem, pois o tempo passa rapidamente. Correto também. Essa era uma filosofia Arcade, que é necessário que se aproveite o dia, se aproveite o momento, porque aquele momento ele pode não voltar. Vocês podem não viver aquele momento mais uma vez. Então, por isso que se diz que é arcadista. Bom, letra E. O sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos, também faz parte
da corrente arcadista. O Arcade, ele tinha um sonho de viver no campo, de viver da colheita, de não precisar trabalhar em grandes centros urbanos. Essa era um dos fundamentos da poesia arcadista, de você poder viver do campo, né? Aquele sentimento bucólico, que é a expressão que eu sempre falo, bucólico ou bucolismo, que remete ao campo, vida no campo, viver no campo. Então, nessa questão aí, a alternativa a ser marcada é a alternativa B. É a única alternativa incorreta, porque não corresponde à estrutura e aos pontos defendidos pela poesia arcadista. Na letra B fala de busca de riqueza, de materiais, e o arcadismo ele não possui essa vertente, ele não possui essa estrutura, essa questão de busca de riquezas materiais. Ele busca uma vida simples. Terceira questão, sobre as características do arcadismo, é correto afirmar. É certo, então a gente tem todas as alternativas que fazem parte do arcadismo, mas tem uma que não faz parte, é essa uma que eu vou marcar. Os poetas arcades defendiam o bucolismo como estilo de vida no campo, longe dos centros urbanos. A vida pobre e feliz no ambiente campestre contrasta com a vida luxuosa e triste na cidade. Exatamente, essa alternativa está correta, eu acabei de dizer isso. B. Apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo. O arcadismo defendeu a arte pela arte, um retorno aos ideais literários clássicos. Sim, o arcadismo defendia o retorno às ideias clássicas. Então, a B também está correta. C. Como expressão artística da burguesia, o arcadismo veiculou-se também certos ideais políticos e ideológicos dessa classe formulados pelo iluminismo. Sim, também correto. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente tinha a poesia satírica? É a poesia que fazia crítica social, crítica à política feita da época, aos ideais ideológicos dessa classe. Então, a letra C é uma alternativa que também está correta. Ela faz parte também de características do arcadismo. Então, A, B e C são características da poesia e da estrutura arcade da época. A gente vai ver as outras alternativas para ver qual delas não corresponde com o movimento arcadista e fazer assinalar essa alternativa, né? A alternativa que está incorreta. Com expressão, nós já vimos essa. O desejo de aproveitar o dia e a vida enquanto é possível, também conhecido como carpe diem. Isso aí é um ponto que eu acabei de falar na questão anterior, né? Então, é arcadismo também. A poesia arcade apresentou um convencionalismo amoroso. Não há variações emocionais de um poema para outro, nem de poeta para poeta, importando mais escrever poemas como os poetas clássicos escreviam. Não, essa está errada, porque existia variação sim de poetas. Uns faziam poesia amorosa, outros faziam poesia satírica. Então a gente tinha uma variação poética de poeta para poeta. Então não tinha um convencionalismo amoroso, existia uma variação. Então a alternativa é uma alternativa incorreta, porque ela não corresponde a um dos quesitos, né, que a gente tem como base do movimento arcadista, que seria essa de que os poetas eles tinham suas individualidades, mas no sentido de que cada um tinha uma forma de fazer a poesia, né? Cada um tinha um momento, um motivo de escrever. Uns escreviam poesia amorosa, já outros optaram por fazer crítica, fazer poesia satírica, né? Crítica à sociedade vivente, à sociedade da época.
e cada um correspondia à sua poesia da vertente que eles achavam melhor. Então, a letra E é a alternativa que vocês têm que marcar nessa questão. Questão 4. Aponte a alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Mesma coisa. Eu tenho várias alternativas que são árcades e tenho uma que ela não corresponde, que ela não é árcade. Ela não tem nada a ver com os princípios que nós vimos, que são princípios arcadistas. Desenvolvimento do gênero épico, registrando o início da corrente indianista da poesia brasileira. Presença da mitologia grega na poesia, aí a gente já viu que é sim, né? Porque nós vimos que existia, como eu falei, os árcades, eles tinham como inspiração a poesia grega. C. Propagação do gênero lírico em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a realidade em um quadro idealizado. Lembram que eu falei para vocês que na poesia arcadista eu tinha o pastor e sua amada, mas eu falo pastor, e eu até comentei com vocês na videoaula, não é pastor de igreja, é pastor de ovelhas. Por que de ovelhas? Porque no arcadismo a gente tem a vida bucólica. O que é vida bucólica? É a vida do campo. Então, no campo eu tenho pastor de ovelhas. D. Circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. Sim, eu tinha essa circulação, lembram? Que eu falei da poesia satírica, que era a poesia crítica. Então, nem todos os poetas queriam mostrar que estavam criticando por medo de represálias, por medo do governo, por medo da república, por medo, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam essa poesia de forma anônima, sem colocar seus nomes, para que não ficasse identificado quem é que estava falando. Então, a alternativa errada, sim, ainda tem a E. Penetração de tendência mística e religiosa vinculada à expressão de ter ou não fé. Essa alternativa não corresponde. Por quê? Porque não existia essa diferença entre ter ou não fé no arcadismo. Letra C. Uma das afirmações abaixo é incorreta. Assinale-a. Então, você vai marcar a errada. O escritor Arcade reaproveita os seres criados pela mitologia grego-romana e as entidades pagãs, mas esses mesmos deuses convivem com outros seres de mundo cristão. Esse aqui a gente já viu, não foi? Nós já vimos esse. Pronto. Então, essa aqui já foi, acabou repetindo.